cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao culto da nossa IBVM. É um prazer recebê-los, vocês mesmos que virtualmente ainda não voltamos com o nosso culto presencial, vamos aguardar um pouco, tá bom? Apesar de estar disponível, podemos voltar e queremos aguardar. Inclusive quero orar para ver de alguns irmãos, né? Alguns irmãos da nossa igreja foram contaminados com Covid, estão se recuperando, né? Então, mostrando que ainda é tempo de esperar um pouquinho, tá, irmãos? Vamos aguardar um pouquinho mais para a vacina tá aí, vamos ter paciência. Talvez daqui a uma semana, se tudo melhorar, nós retornamos. Mas, por enquanto, continuamos com nossa célula, com nossas programações virtuais, tá? Nossos cultos e nossas células. Vocês são convidados a participar de todos, tá bom? Quero começar aqui agradecendo aos irmãos que ofertaram para a nossa campanha de missões mundiais. Foi bênção demais, foi bênção, tá? Recolhemos R$1.726, se eu não estou enganado, acabei esquecendo de marcar aqui, mas foi isso, 1.700 e pouco. Foi muito legal, e um mês aí de arrecadação já vai ser enviado para missões mundiais. Também para os nossos missionários, nós temos missionários que apoiamos e vamos mandar também ofertas especiais para eles, fora esse de missões mundiais. Quero agradecer aos irmãos da IBVM, tá? Pela generosidade, pelo coração na obra que cada um de vocês tem. Deus abençoe muito, muito mesmo, tá? Inclusive tem mais desafios daqui para frente, tá? Desafios
não é financeiro, mas é uma questão social bem legal. Então assim que eu tiver a posição, já passo para vocês, tá bom? Vai ser muito legal. Quero orar por tua vida, orar por nossas vidas, para que Deus nos guarde, nos proteja. Temos muitos irmãos que estão em problema com Covid, alguns estão internados por outros motivos, famílias que precisam de paz, famílias que precisam de uma porta de emprego, enfim, de cura, de libertação, de transformação, de restauração. Tá? Se esse é o teu caso, quero orar por tua vida, vamos orar e vamos agradecer também. Deus tem feito tanta coisa boa, né, em nosso meio, então eu quero agradecer também. Vamos lá orar a Deus nesse momento? Pai querido, obrigado, Pai, por esse culto que está começando. Senhor Deus, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, ó Pai. Nesse momento, ó Pai, quero colocar a vida de todos os nossos irmãos que estão enfermos, estão doentes aqui da nossa igreja. Tem nosso irmão Eduardo, Dudu, também lá da primeira igreja Batista Bíblica de Pedro de Toledo, que está internado em registro, a sua esposa, a sua irmã, a sua família, pelo coração dos familiares também ficam preocupados, né? Proteja, guarde e restaure a saúde de todos eles, como os nossos queridos irmãos aqui da IBVM, que são tantos, ó Pai, que estão passando por problemas de saúde. Abençoe a eles, Pai, dê paz aos nossos lares, dê transformação, restauração, ó Pai, cura, Pai, e ajude também financeiramente a que estão precisando, ó Pai, abra a porta de emprego, ou mova o coração de alguém para que possa estar ajudando essas pessoas, ó Pai. Deus, esse culto é um presente nosso, ó Senhor, ó Pai, é muito pouco comparado ao que o Senhor merece, mas peço misericórdia, Senhor, que o Senhor possa estar nos usando, mesmo nesse meio, nessa pandemia, nessa coisa louca. E que em meio de tudo isso a gente saiba que há um propósito. O propósito é levar luz, levar as palavras de salvação e transformação a todos aqueles que estão precisando ouvir, ó Pai. Que nessa pandemia muitos sejam salvos e que a Tua igreja entenda o posicionamento, ó Pai, o motivo pelo qual estamos aqui, o propósito de estarmos nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Pessoal, fiquem aí com os louvores, tá? Daqui a pouco os nossos avisos. Quero deixar aí, observe nos avisos, as células, tá? Você é o nosso convidado para estar participando das nossas células, tá, irmãos? É bênção, é maravilhoso. Amanhã tem uma célula especial das meninas, vou estar reforçando de novo, amanhã às 8 horas pelo Meet, tá? Participe conosco. E também da nossa campanha, começou esse mês a campanha da família, né, da Convenção Batista Brasileira. Todo mês de maio nossa igreja faz nossa campanha de jejum e oração em prol da família. Se você quiser fazer parte, vem com a gente, tá? Benção demais. Então, fica os louvores, com os avisos, com os demais avisos da nossa igreja e até daqui a pouquinho para a palavra de Deus, tá? Estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração
aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir. Com toda a minha força e entendimento, eu quero dedicar o meu lar a ti. Toda a minha casa, quero consagrar meu lar, o nosso futuro, oh, para te servir. Com toda a minha força e entendimento, eu quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos
Se você crê, eu creio, eu creio. Pega suas mãos aos céus. Toma nossa casa, Deus. Oh, toma nossa família, Deus. Toma. Pega suas mãos e profetiza. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Com um bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Se você crê, cante. Eu em minha casa serviremos a Deus. Eu em minha casa serviremos a Deus. Oh, eu em minha casa
glória, a presença de Jesus. Através da nossa vida, Que essa música seja a verdade do nosso coração. desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina Mais uma vez, para louvor. pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever. Sinto falta do seu abraço, sinto falta do aperto de mãos, sinto falta de estarmos juntos, reunidos entre irmãos. Tudo isso logo vai passar, e essa luta vamos vencer, e todos juntos ao nosso Deus agradecer. Estamos juntos, mesmo um pouco separados. Estamos juntos nessa fé, você e eu, e com a certeza que isso logo vai passar, e em breve vou poder te abraçar, e em breve vou poder te abraçar. Aí, glória a Deus, meus irmãos. Então vocês viram aí todos os avisos, né, pessoal? Se qualquer dúvida, volta lá, dá uma olhadinha. Tem quem quiser fazer devolução dos dízimos e ofertas, tem o número da conta. Quem quiser fazer a oferta para ação social, cesta básica, eu acabei esquecendo de colocar cesta básica, uma oferta em dinheiro para ação social, entre em contato com a irmã Giovana, tá bom, irmãos? E amanhã as meninas todas são convidadas, todas as mulheres são convidadas a estar participando da célula pelo Meet, das maravilhosas, amanhã às 20 horas, e terá presença especial, a participação da Larissa Correia. Ela tem um testemunho lindo, ela enfrenta a artrite reumatoide, uma doença tão terrível, e ela vai mostrar como Deus, família e mudança de alimentação têm sido fundamentais para superá-lo. Não, você é convidado, pastor, não sou da igreja, não sou nem crente, não importa. Volta lá nos nossos avisos, tem um contato da nossa irmã Luciana, fale com ela, tá bom? E participe, você não vai se arrepender, vai ser bênção, tá? Bom, gente, quero ir para a palavra de hoje. Estamos em campanha de missões de família. E o tema tem sido muito legal, né? Filhos, herança do Senhor. Isso, sem dúvida, é incrível, né? Filhos são importantíssimos. Mas eu quero usar esse tema sobre a série que nós estamos falando, né? Sobre as casas que Jesus entrou. E dentro dessa série, o tema de hoje é uma nova chance. Uma nova chance. E a história é linda, 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 linda. Começa assustadora, mas termina de forma linda. O texto está lá em Marcos, capítulo 5, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1 em diante. É uma história fantástica. É uma história tremenda, incrível para as nossas vidas. Eu gostaria que você prestasse atenção. Se você tem a sua Bíblia, anota, faça as anotações, leia depois com mais tempo, é fantástico. Então começa assim esse texto, irmãos. Eles atravessaram o mar. Por que eles atravessaram o mar? Porque se você ler um pouquinho antes, é quando Jesus acalma a tempestade. Jesus está atravessando o mar e ali ele acalma uma tempestade e os discípulos ficam com medo, porque afinal de contas eles enfrentar uma tempestade em alto mar deve ser assustador, irmãos, assustador. Mas os discípulos não tinham nem noção do que é se assustar. Porque, creio eu, nunca passei por uma tempestade em alto mar, né? Mas você vê aquela tempestade, achar que vai morrer, de repente Jesus acalma a tempestade, eles ficaram assombrados. Mas, agora, depois que eles acharam que haviam passado por um susto, eles não sabiam o que estavam esperando. Como diz, sabe de nada, inocente. Olha lá, versículo 1. Depois de tudo isso, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Olha que interessante, se veio dos sepulcros, se Jesus havia acabado de desembarcar, então significa que o cemitério era próximo ali à praia, né? Esse homem, versículo 3, vivia nos sepulcros
e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. E ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Irmãos, olha aqui essa cena. Lembra? Os discípulos ficaram com medo porque passaram por uma tempestade e falaram, nossa, que susto. Agora você imagina, você passa por uma tempestade no mar, quando você acha que está seguro em terra, você desembarca e vem um homem possesso de dentro do meio do cemitério. E ao que parece, esse homem estava nu. Ele andava nu e ele diz que é todo arrebentado, porque ele era muito forte, o diabo dava uma força extrema a ele, correntes não prendiam a ele, ele foi em direção a Jesus e aos discípulos. É para assustar, não é? Quem já passou por isso sabe o que é. Versículo 5. Noite e dia, olha só, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Olha que vida triste desse homem. Que vida triste, gente. Além de quererem acorrentar ele como um bicho, quando ele se estourava, ele se cortava com pedra, ele saía gritando pela noite e pelo dia. Versículo 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Olha que coisa tremenda. Até os demônios sabiam quem Jesus era e até os demônios se prostravam aos pés de Jesus. Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Olha, gente, esse texto é muito... É que eu não quero focar nessa parte de batalha espiritual, mas tem coisas que são muito importantes, não dá para deixar passar desapercebido. Aquele homem estava possesso. Há uma diferença entre possessão e opressão demoníaca. Aquele homem estava totalmente tomado pelo diabo. E o diabo fazia dele o que queria. Mas quando o diabo, aqueles demônios se encontram com Jesus, eles reconhecem que Jesus é Deus e aí eles se prostram. Então, uma lição: não há demônio poderoso ao ponto de resistir a Cristo. A Cristo, não a nós. Observem que Jesus expulsa esse demônio. Observe que Jesus pergunta para esse demônio qual o nome. Ele fala Legião, pelo fato de serem muitos. E possivelmente, irmãos, esse homem não foi possesso de maneira tão terrível de uma vez só. Foi um processo até ele chegar naquela situação. E olha que no versículo 10 ele fala para Jesus: não me mande embora dessa região. Olha que incrível. Porque parece, meus irmãos, que aqueles demônios se sentiam bem naquela região dos Gesarenos. Aqueles demônios sabiam que naquele lugar era fértil para eles. Aquele lugar estava dominado por eles. Olha que incrível isso. Interessante observarmos que há regiões em que os demônios se sentem mais à vontade. Isso é uma batalha espiritual. Como eu disse, eu não quero focar nisso hoje, mas eu quero que vocês pensem sobre isso. Como é família, como vamos falar de lar, você já parou para pensar que talvez os demônios sintam-se à vontade na sua casa? Assim como aqueles demônios gostavam da região lá da Jezaré, falou assim: Jesus, deixa a gente aqui tá bom para nós. Você já parou para pensar que talvez o seu lar seja um lugar onde os demônios se sintam à vontade? Você já parou para pensar se de repente você não cria um ambiente na sua casa, um ambiente favorável aos demônios? Isso é forte, gente, mas é fato. Ou vivemos num ambiente onde Deus está, ou vivemos num ambiente onde os demônios reinam. Não tem meio termo. Então pensa sobre isso. Pensa sobre o ambiente que você tem na sua casa.
Esse ambiente vai desde do que você ouve, do que você assiste, do que você fala, do que você age, de como você trata seus pais, sua mãe, seus irmãos, seu esposo, sua esposa. Talvez na sua casa o seu filho pode ser um menino salvo, mas os demônios que habitam no teu lar aí tá tranquilo, porque você dá brecha a eles. Talvez sua esposa seja salva, mas você não, porque o ambiente que você cria no seu lar seja um ambiente favorável aos demônios. Então é importante entendermos que existem regiões, existem locais onde os demônios se sentem muito à vontade. E às vezes até em igrejas. Tem até igrejas que os demônios se sentem mais à vontade nas igrejas do que fora. Então vamos criar ambientes favoráveis para que Deus habite em nossos lares. Vamos continuar. Versículo 11. Uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. E os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e neles todos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Então vamos situar aqui: Jesus chega naquela cidade, vem um homem imundo, um homem possesso, tomado pelo demônio. Jesus liberta esse homem e os demônios que estavam sobre ele vão numa manada de porcos. Ponto. Aquela região não era uma região de judeus, tá? Então os porcos, inclusive a moeda, dentro da moeda lá da Gadaré, daquela região, eles tinham o símbolo de porcos, porque era o meio que eles mais ganhavam dinheiro, tá? É como aqui no Vale do Ribeiro é banana, lá eles viviam de porcos. E o porco para um judeu, tanto era quanto ainda é, muito imundo. Então, quando Jesus manda aqueles demônios, espíritos imundos, para aquela manada de cerca de 2.000 porcos, todos aqueles porcos vão pro beleléu, se matam. Agora me diga uma coisa, é uma criação de porcos, né? Quando aqueles 2.000 porcos se matam, se jogam no mar, você imaginou quanto de dinheiro que foi embora? Você já imaginou os donos dos porcos, se eles ficaram felizes com isso ou não? Então vamos lá, vamos versículo 15. Quando se aproximaram de Jesus, lembra que as pessoas foram avisar na cidade: olha, aconteceu que os demônios saíram do cara, foram para os porcos se jogaram no mar. E aí o povo curioso foi ver. Quando se aproximaram de Jesus, olha que coisa linda, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, olha, sentado, vestido, por isso que aparentemente ele andava nu. Agora ele estava vestido, estava com roupa, e em perfeito juízo. Então aqueles homens agora, lembra aquele louco que ninguém segurava, que vivia gritando, que vivia se cortando? Agora ele está sentado. Ele não está correndo, não está gritando, não está se cortando, ele está sentado, está parado. Ele está vestido, não está nu. E olha que coisa linda, ele está em perfeito juízo. Por quê? Porque a possessão demoníaca havia tirado dele o juízo. Havia transformado ele numa marionete, mas agora ele sabia quem ele era. E quando aqueles homens viram isso, ficaram com medo. Que esquisito, né? Ao invés de ficarem surpresos, ficaram com medo. Versículo 16. Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Irmãos, aqueles homens viram um homem que tinha uma vida desgraçada, agora restaurada. Aqueles homens viam aquele cara andando no sepulcro, se cortando, gritando dia e noite, ou seja, ele não dormia. Sabe, uma vida terrível. Em vez daqueles caras ficarem felizes, eles mandaram Jesus embora. Sabe por quê? Porque o preço que foi, a libertação daquele homem custou 2.000 porcos. Para aquele homem ter a sua vida transformada, custou 2.000 porcos. Então aquela cidade, aquelas pessoas, eles não ficaram felizes com o homem restaurado, mas eles ficaram bravos com o dinheiro que eles perderam.
E hoje é assim. Hoje ainda é assim. Como assim, pastor? Hoje é assim. Deixa eu te falar uma pergunta. Você fuma, não fuma? Talvez você fume. Aí você fala, pastor, é difícil parar de fumar. Eu acredito. Se você parar de fumar, o camarada que vende cigarro para você vai ficar feliz ou triste? Imagina se todo mundo parar de fumar. Todo mundo no mundo parar de fumar. As empresas de cigarro vão ficar felizes porque, graças a Deus, todo mundo agora, ninguém fuma, não vai ter mais doença, não vai ter câncer, não vai ter efisema pulmonar, Não, nós vamos fechar nossa fábrica, mas estamos felizes com isso. É assim que acontece? Você ouve música esses funk, essas nojeiras de música sertaneja, só fala de traição, isso aqui, aquilo. Você ouve essas coisas, de repente você fala assim, puxa, eu vou ouvir coisas diferentes a partir de hoje. Essas coisas não fazem bem. Não faz bem eu ter na minha casa esse tipo de música, não faz bem eu ter na minha casa esse tipo de coisa, então eu vou deixar de consumir isso. Os artistas vão ficar bem felizão, né? Esses artistas que cantam porcaria, que as mulheres que dançam mostrando todo o corpo, fazendo coreografia, que senta, aquilo. Agora você vai deixar de consumir essas coisas. Esses artistas vão falar, rapaz do céu, não tem mais show para nós. Mas por que não tem mais show? Por que ninguém mais convida a gente para cantar? Porque agora o povo está ouvindo coisa boa. Agora o povo não está mais ouvindo esses lixos, agora o povo está ouvindo, graças a Deus. Você acha que eles vão falar isso? Você acha que se nós deixarmos de consumir o que é mal, aqueles que produzem o que é mal vão ficar felizes? Não, é o que aconteceu com aquele homem. Quando nós deixamos de ser usados pelo diabo, aqueles que são usados pelo diabo não ficam felizes. Eu me lembro que na minha conversão, sabe qual foi a coisa mais difícil para mim? Me afastar dos meus amigos. Era o momento de eu me afastar dos meus amigos. Porque eu, Faustão, né, o meu apelido Faustão, eu tinha gostado da minha bebida, usava minhas drogas. E eu só podia superar isso me afastando dos meus amigos. E foi importante, necessário e fundamental me afastar deles naquele momento. E aí você acha que na época todo mundo ficou feliz? Você acha que todo mundo ficou feliz quando soube que o Faustão já não bebia mais, já não dava para convidar mais para festa, porque agora ficou careta, porque agora ficou cara... Você acha? É a mesma situação, meus irmãos. Então deixa eu falar uma coisa. Se você está disposto a mudar de vida, entenda que isso não vai trazer alegria para todo mundo. Talvez os seus amigos agora vão se afastar. Talvez a sua própria família vai ficar contra você. Talvez o lugar onde você trabalha, agora as pessoas vão te isolar, porque agora você não participa das mesmas coisas que ela participava, né? Entende? É o sentimento que deu naquela cidade. O sentimento de tristeza pela salvação. E aí, como é que pode, né? Em vez de celebrarem por um homem uma vida transformada, as pessoas se preocupam mais com aquilo que perderam. Por isso, não se frustre se quando você for mudar de vida, você for fazer aquilo que Deus manda, as pessoas se entristecerem e se afastarem de você. Mais importante é agradar a Deus do que os homens. Pois bem, versículo 18. Depois de tudo isso, depois daquele homem ter sido transformado, quando Jesus estava entrando no barco, irmãos, eu vou te falar que essa foi uma passagem bíblica que mudou muito do meu conceito, sabe? O homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Olha que coisa linda, aquele homem, Jesus libertou aquele homem, Jesus salvou aquele homem, Jesus transformou a vida daquele homem. Então aquele cara estava suplicando, Jesus, deixa eu ir com o Senhor, deixa eu te acompanhar. E meu irmão, deixa eu te falar, eu acho que seria muito legal para Jesus se ele pudesse ir, porque você já parou para pensar no ministério de Jesus? Eu acho que hoje a gente faz, muitos pastores fariam isso, né? Aqui está comigo aquele cara que andava corretado, que se cortava, que uivava, que não tinha, que andava pelado, que andava no meio do cemitério. Agora eu libertei esse cara. Vem aqui, ó, vem que dar o testemunho aqui para você. E aquele cara ia para todas as cidades. Você era aquele cara que isso, mas Jesus me libertou. Você já parou para pensar no poder de testemunho que seria para o ministério de Jesus, irmãos? Ele ter com ele um homem totalmente transformado?
Mas olha o que Jesus fala, versículo 19. Jesus não permitiu ir e disse: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis. Sabe o que é Decápolis? São as 10 cidades, são as regiões. Aí começou a pregar não somente para a família dele, mas para todas as cidades ali, próximas à cidade dele. O quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Meus irmãos, sabe por que ele me fez pensar muito? Porque eu, como pastor, na maioria, talvez alguns não, mas eu me preocupava muito e ainda me preocupa, assim, sabe? A pessoa aceitou a Cristo, fala, cara, agora a pessoa aceitou a Cristo, essa pessoa agora tem que, cara, ela tem que estar no culto direto, tem que estar lendo, tem que estar com a gente, porque senão ela vai desviar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, a pessoa quando ela é salva, ela é salva. Não tem jeito. Quando a pessoa é salva, ela não está preocupada se a igreja, a pessoa é chata, ela não está preocupada se tem fofoca, ela vai. A pessoa que ela é salva, ela não está preocupada se está chovendo ou não vai, ela vai. A pessoa quando ela é salva, ela não precisa de desculpa para ler a Bíblia, ela lê. A pessoa quando ela é salva, ela não precisa ficar lembrando ela, hoje vai ter culto, olha, ela sabe. Jesus não estava preocupado se aquele homem ia desviar ou não ia desviar, porque Jesus sabia que a conversão dele era genuína. E Jesus falou, não vem comigo, vá. Olha, vá. O Espírito Santo, meus irmãos, é o suficiente. O maior pastor que precisamos ter, e o melhor pastor é o Espírito Santo. Eu sou falho, mas o Espírito Santo não é. Então, se alguém aceitou a Cristo e ela não tem a possibilidade de estar numa igreja, por um motivo ou outro, como está acontecendo na pandemia, nesse tempo agora, irmãos, quem tem o Espírito Santo não vai abandonar. A confiança de Jesus é tremenda. Jesus não está, nossa, não, vem comigo porque você tem que se fortalecer. Não, você é salvo. Você vai falar para a tua família o que Deus fez com você. Isso é lindo. Porque isso é transformação. O que você pode falar para a tua família que Deus fez em você? O que você pode falar para os teus filhos no que Deus te transformou? Sabe por que muitas pessoas às vezes querem sair para fazer viagens missionárias? Não estou tirando a importância, isso é fundamental, isso é importante. Mas muitas pessoas querem sair para fazer viagem missionária para a África, para a Alemanha, para os Estados Unidos, lá para o sertão do Nordeste, porque lá ninguém conhece. Porque lá ninguém conhece. Difícil é você ser missionário na tua casa, na tua família. Sabe por que existem muitos pregadores, missionários, que vão de igreja em igreja, vivem de conferência, o conferencista tal, o cara prega muito, o cara só prega para 10, 20, 100 mil pessoas. Só que o cara não tem uma igreja local, o cara não para na igreja. Porque, irmãos, é muito mais fácil você ser um trambiqueiro e ir para o Brasil e para o mundo, que ninguém conhece a tua história. Agora, pega a raiz no lugar. Seja um homem e uma mulher de Deus na sua igreja, na sua cidade, no seu bairro. Não estou falando que não é importante existir os conferencistas, é muito importante, mas o problema é que muitos se escondem através disso. Nosso primeiro ministério, nossa casa. Aquele homem queria ir com Jesus, mas Jesus falou, primeiro vá para a tua família e fala para a tua família tudo o que eu fiz com você. Fale para a sua família como fui misericordioso com você. E olha que coisa linda, você lembra que quando os demônios chegaram para Jesus, falou assim, deixe-nos ficar nesta região. Os demônios sabiam que aquela região era deles. E olha que coisa linda, onde que aquele homem foi evangelizar? Ele começou a anunciar em Decápolis, nas 10 cidades. Ou seja, aquela região que pertencia aos demônios, aquele homem falou assim, agora não. Agora o mesmo Deus que me salvou vai salvar as pessoas desse mesmo lugar. Irmãos, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ali as portas eram do inferno, mas o evangelho entrou com os 2 pés, arrebentou a porta, e aquele homem sozinho evangelizou 10 cidades.
o que nós fazemos? O que nós fazemos com aquilo que Deus fez em nossas vidas? Pois bem, vamos para as lições desse texto. Esses textos eu quero deixar algumas coisas bem claras. Primeiro, o desejo do diabo, irmãos. Eu quero colocar algumas coisas que o diabo deseja e o diabo tem como foco. Primeiro, o diabo quer tirar a nossa dignidade. Assim como ele fez com aquele homem. Lembra? Ao ponto de nos fazer sentir prazer em conviver mais com os mortos do que com os vivos. Aquele homem lá, ele sentia mais prazer em viver com os mortos. Ele saiu uivando, ele se cortava, ele andava nu. Me diga, que dignidade um homem desse tem? Aí você vai me dizer, mas pastor, ele estava possesso. Sim, ele estava possesso. Lembra que eu falei? Existe opressão e existe possessão. Mas sabe, meus irmãos, o diabo ele é muito astuto, muito demais. O diabo não tem uma ferramenta só, não tem uma arma só. Assim como ele fez com aquele homem, ele continua fazendo ainda hoje. E eu vou dar alguns exemplos. Você não precisa perder a sua dignidade apenas estando num estado de possessão, assim como aquele homem estava. Não, isso fica muito claro. Nós vemos isso quando vimos pessoas drogadas, sujas, largadas na rua por causa da droga. O diabo tira a dignidade. Pessoas que antes tinham uma família, eram empresários, trabalhavam, agora não passa de um trapo de imundícia. Sujo, fedido, doente. Isso não é perder a dignidade? Isso é o diabo que faz. Ou homens e mulheres que vivem embriagados nos bares, nas ruas. Pare e pense. Quantos filhos veem os seus pais bêbados, suas mães bêbadas, em festa, na rua, caindo, vomitando? Tem noção do impacto na vida de uma criança ao ver o pai e a mãe bêbados, acabando com a dignidade? O pai, que para toda criança é um super-herói, a mãe, que para toda criança é uma heroína. De repente essa criança vê o pai e a mãe totalmente entregue à bebida. Isso é obra do diabo. Isso são maneiras como o diabo destrói o ser humano. E você não precisa estar totalmente possesso. Lembre-se que Deus nunca desejaria isso para qualquer ser humano, meus irmãos. Isso tudo é obra do diabo. E isso só acontece quando abrimos brechas para ele. Deus te criou para viver com dignidade. Não viva com os mortos, mas viva com os vivos. Outra coisa que o diabo quer fazer também, o diabo quer tirar a nossa percepção da realidade, assim como fez com aquele homem, nos fazendo perder o conceito do que é certo e errado. Lembra que quando viram aquele homem sentado aos pés de Jesus, o texto deixa muito claro, ele estava no seu perfeito juízo. Perfeito juízo porque quando ele estava possesso, ele tinha perdido toda a percepção do que era certo, ele se cortava. Ele andava pelado, ele não tinha noção do que é estar nu, ele não tinha noção ele não tinha noção de ficar gritando dia e noite, ele tinha perdido a percepção do certo e do errado. E meus irmãos, o diabo também faz isso hoje, faz pessoas perderem a percepção do que é certo e errado de uma maneira muito mais minuciosa do que simplesmente tomando alguém de forma possessiva. Podemos ver isso na vida de pessoas que sentem prazer em viver na criminalidade. Sabe, gente que tem orgulho de ser bandido? Mulher que tem orgulho de ser mulher de bandido? Ah, meu marido é bandido, ninguém mexe comigo. Gente, essas pessoas perderam totalmente a percepção do que é certo, do que é errado. Acha bonito conviver no meio da criminalidade. E os filhos crescem nesse meio, achando que é normal, é natural. É natural ser preso, é natural traficar, é natural vender, é natural roubar, isso é natural, se torna natural. Você acha que Deus quer criar esse tipo de perspectiva na vida de uma pessoa?
Pessoas que acham que praticar o que é ruim, o errado, é certo. E também tem os líderes religiosos, meus irmãos, líderes religiosos que enganam as pessoas, roubam, usam do meio religioso para roubar dinheiro das pessoas e não tem sentimento de culpa. Você acha que isso é de Deus? Você acha que é de Deus um líder religioso ter a coragem de subir no púlpito, falar de Deus e vendendo a palavra de Deus para arrancar dinheiro das pessoas, para enganar as pessoas? Isso é demoníaco. Ou os políticos que tem hoje, que a pessoa entrou no meio político, começa a roubar, por quê? Porque acha normal. Porque, pastor, lá é normal, todo mundo rouba, todo mundo, a corrupção é normal. O que vemos na política do Brasil, na parte de cima, quanto menos corrupto a pessoa se torna uma pessoa honesta. Gente, isso não é normal, isso é um padrão diabólico. São muitos os exemplos da destruição que o diabo faz quando nos deixamos nos moldar quando perdemos a nossa percepção da realidade. E nisso nós mudamos o conceito do que é ética e moral aos olhos de Deus. Cuidado. Cuidado, talvez você faça coisas que você acha que é normal. Mas aí você vai ver que é errado. Vivemos numa época agora da restituição, declaração do imposto de renda. Declaração do imposto de renda. Alguns dizem que é o momento em que o crente mais mente. Por quê, pastor? Porque às vezes o cara fala assim, Deus me abençoou, hoje eu consegui ter 10 casas. Deus te abençoou, mas na hora de declarar imposto de renda, você declara que tem 2 casas. Aí põe uma casa no nome de um, no nome de outro. Você sabe que isso se chama ser laranja, tá? É a mesma coisa. Deus me abençoou porque Deus me deu 10 carros, mas na declaração você põe um carro. O resto você dá um jeitinho, você põe o nome de um, de outro, papapá, faz isso e aquilo. Deus me abençoou, pastor, porque olha, a minha empresa conseguiu faturar 1 milhão nesse mês. Só que você não declarou, você não comprou, você não emitiu nota fiscal do que você vendeu. Gente, isso é normal na nossa sociedade, isso é natural. Isso é uma perspectiva diabólica. E o diabo faz isso. E às vezes as pessoas estão dentro da igreja e se sentem confortáveis em estar indo para a igreja, sonegando imposto, sonegando nota fiscal, fazendo as coisas erradas. E não, pastor, mas isso que todo mundo faz. Percebe? Percebe como o diabo é sutil? Percebe como o diabo ele faz a gente achar que o errado é certo e que o certo é errado? Porque se eu não fizer, eu sou bobo. Todo mundo vai falar que eu sou bobo. Muitas pessoas vão declarar imposto de renda e às vezes alguns contadores fazem a seguinte pergunta: quanto que você quer restituir? Às vezes o contador crente ainda. Quanto você quer restituir? Como assim? Não. Qualquer coisa foi um joguinho aqui, você... Porque todo mundo faz. Todo mundo faz. Cuidado. Cuidado que o diabo quer tirar essa percepção de nós do que é certo e errado. Irmãos, outra coisa, o diabo quer tirar a nossa família. Assim como ele fez com aquele homem. O diabo quer nos tornar pessoas solitárias e tristes. Percebe? O diabo fez aquele homem perder o convívio da sua família e dos seus amigos. Só que hoje ele faz isso de outras maneiras também, não apenas através da possessão. Sabe como pode ser? Talvez podemos perder a nossa família quando nós investimos mais tempo no nosso trabalho do que na nossa família. Tem gente que vive para trabalhar. É errado trabalhar, pastor? Claro que não, é necessário. Só que se o seu fim de vida é o trabalho, ele se torna um pecado. Tem pessoas que vivem a vida estudando. Estudo. Não há problema em estudar. Mas se o trabalho, se o estudo te afasta da tua família, cuidado. O diabo pode estar usando meios sutis para fazer com que você perca a tua família. O diabo também pode usar nossos amigos.
Sim, nossos amigos. Às vezes a gente gosta tanto dos nossos amigos e nos achegamos tanto aos nossos amigos e nos afastamos da nossa família. Amigos, amigos. Família, família. Dê prioridade à tua família, não aos teus amigos. Importante? E também, meus irmãos, podemos perder a nossa família dentro de casa. Como assim, pastor? Sim, podemos perder a nossa família sem sair de casa. Isso ocorre, irmãos, quando nos distanciamos uns dos outros, mesmo morando na mesma casa. O fim dos relacionamentos começa com o fim dos diálogos. Quando o esposo e a esposa já são pessoas estranhas dentro de casa, quando os pais já não têm assunto com os filhos, quando os filhos não têm assunto com os pais, morando na mesma casa, tendo tempo. Ali o diabo está vencendo a batalha. Percebe que ele não precisa literalmente possuir alguém para fazer com que essa pessoa perca a tua família. O diabo tem muitas ferramentas. Deus não nos criou para vivermos sozinhos, meus irmãos. Deus nos criou para vivermos em comunhão. Deus nos criou para vivermos em família. Deus não nos criou para sermos solitários. Senão Adão estaria até hoje. Deus criou Eva porque precisava. Por isso, não permita que o diabo te torne uma pessoa solitária. E não permita que o diabo tire de você a sua família. Mais uma coisa que o diabo quer fazer. Você observou que o diabo deu àquele homem força incrível ao ponto de ele conseguir quebrar as correntes? Mas tirou dele a força necessária para quebrar aquela maldição que estava sobre a vida dele. Aquele homem era muito forte fisicamente para quebrar as correntes, mas espiritualmente e emocionalmente ele não tinha forças para se libertar do diabo. Cuidado com as maldições que rodeiam nossos lares. Muitas pessoas brincam com situações que hoje parecem inofensivas, mas lá na frente vão perder o controle. E aí as pessoas falam, aonde foi que eu errei? Maldição, pastor? Sim, maldições. Não estou dizendo a questão de maldições hereditárias, que existem maldições que o diabo, irmãos, ele trabalha com laços para nós. Vou dar um exemplo. Meu pai teve diabetes. E a família do meu pai, quase todos têm diabetes. Isso é uma maldição hereditária. Há uma possibilidade grande de eu ter diabetes. Tem que me cuidar. Agora, se eu sei que eu tenho essa possibilidade, me acabo no doce e tudo, eu estou brincando com a maldição. Compreende? Deu para entender? Olha que interessante. Muitos alcoólatras adultos de hoje, muitos alcoólatras adultos, se tornaram alcoólatras após experimentarem bebida dentro da própria casa. E saibam de uma coisa que talvez aconteceu já na tua casa, ou talvez aconteça na tua casa. E se acontece isso, em nome de Jesus, pare. Muitos pais incentivam os filhos a tomar cerveja, tomar um vinho, põe na chupetinha, põe na mamadeira, porque fica com vontade, é bom experimentar. Você sabe se seu filho ou sua filha tem uma predisposição a ser alcoólatra? Muitos adultos hoje estão largados na sarjeta por causa dos pais. Será que vale a pena você ter um bar na sua casa? Será que vale a pena? Eu não estou sendo aqui moralista não, meus irmãos. Quer dizer que não pode beber? A vida é tua, beba se você quiser. Agora, será que vale a pena você ter na sua casa um lugar com vinho, com cerveja, à disposição do teu filho e da tua filha? Paulo fala uma coisa muito interessante na sua Bíblia. Se comer carne para o seu irmão escandaliza, então não coma. Para que eu vou escandalizar meu irmão com uma coisa tão banal que é a carne? Agora, se eu vou correr o risco de ter na minha casa alguma coisa que pode trazer destruição à minha família? Você já imaginou se seu filho começa a experimentar a bebida dentro da tua casa, pegando prazer, se torna a porta de entrada dele ser um alcoólatra? Não estou dizendo que ele vai se tornar, não estou dizendo isso, mas é uma roleta russa. Vale a pena? É você que responde. Depois não adianta
clamar a Deus e fazer campanha em igreja, e porque a bebida acabou com a minha vida, acabou com a minha família, é uma maldição ao qual você abriu brecha. Muitos adultos hoje, se tornaram promíscuos por terem sido introduzidos desde pequenininho com sensualidade. Desde pequenininho na sua própria casa. Que forma, pastor? Roupinha. Mãe veste a menina como se fosse uma paquita, com roupa sensual, com shortinho curto, sainha curta, acha a coisa mais linda do mundo. E acha a coisa mais linda, a menina usando roupa com a bunda de fora, criança de 5, 6, 7, 8, 10 anos. Induzindo ela à sensualidade com dancinha de funk, senta, rebola. E os pais vendo os filhos adolescentes, as filhas adolescentes e crianças, e os bocó aplaudindo a coisa linda. Depois que tua filha engravidar, não vai reclamar, não vai dizer que os meninos não prestam. É você que não presta. Você que foi omisso como pai, você que foi omissa como mãe. Muitos adultos hoje vivem uma crise dentro de sensualidade porque desde pequeno seus pais não souberam lidar com isso. Criança é criança, adolescente é adolescente, adulto é adulto. Cuidado com as roupas que você coloca para os seus filhos, cuidado com as músicas que você põe na tua casa. Lembra lá atrás, os demônios falaram para Jesus, deixe-nos ficar nessa região. Deixe-nos ficar, aqui a gente comanda, aqui a gente gosta. Às vezes a porta que você abre dentro da tua casa é as músicas que você coloca para os teus filhos ouvirem, são as roupas que... pastor, eu não estou com moralismo, eu estou com conversa espiritual. As danças, tudo mais. Cuidado. Muitos adultos se tornaram pessoas com dificuldade em se relacionar devido aos traumas e molestações que sofreram na infância. Sim. Cresceram ouvindo que não prestam, que não valem nada, que são burros, que não têm capacidade, e interiorizaram isso e hoje são adultos traumáticos. Não conseguem relacionar bem com ninguém, não se sentem seguros para o mercado de trabalho, não conseguem, sofrem por coisas que foram plantadas dentro de casa, irmãos. Muitos adultos têm verdadeiro nojo da igreja e de Deus por causa do exemplo dos seus pais dentro de casa. E quando crescem, eu não quero ir para a igreja não, ser que nem meus pais. Por isso, meus irmãos, cuidado. Nós pais devemos ter cuidado com as maldições que deixamos em nossos filhos através da nossa falta de cuidado. Olha que interessante, meus irmãos. Ao que parece aquele homem, o possesso, ele nutria um sentimento de ressentimento com a família dele. Por quê, pastor? Porque você lembra que ele queria seguir Jesus. Ele até então não tinha voltado para a tua família, meus irmãos. Jesus estava ali na praia, Jesus desceu na praia, libertou aquele homem e ele ia subir no barco. E aquele homem, deixa ir com você. Aí Jesus falou, não, primeiro você vai para a tua família. Aquele homem, eu não sei se a família havia o abandonado. Isso é muito comum hoje. Tem pessoas que viram mendigo, viraram drogados, viciados, estão presos e a família abandona. E muitas das pessoas têm um ressentimento com a família. Minha família me abandonou. Então, aquele homem, ao que parece, estava assim. Estava ressentido com a tua família. Tanto que ele preferia ir atrás de Jesus. Mas olha que coisa linda, amor. Amor, olha, pensando na Mária. Meus irmãos. Jesus deixa muito claro que antes de segui-lo, era necessário que ele refizesse a aliança com a sua família. Antes de seguirmos a Jesus, nós temos que ter nossa aliança com a nossa família refeita, meus irmãos. Para isso, era necessário que ele voltasse e perdoasse a família dele, ou, se fosse o caso, liberasse perdão. Jesus estava dizendo assim, antes, não me siga, se acerte com o teu passado. Antes de me seguir, vai para a tua casa, se acerta com a tua família. E talvez esteja falando com alguém hoje aqui que tenha um ressentimento com o passado, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Alguém que hoje é filho de Deus, é uma filha de Deus e está seguindo o teu caminho com Deus, mas
tem alguma coisa lá atrás para você acertar. Vá lá. Refaça essas alianças. Perdoe. Libere perdão. A primeira missão daquele homem, meus irmãos, foi evangelizar a própria família. Isso vale para todos nós. Para todos nós. Vamos terminar. Esse texto é maravilhoso. Sabe, meus irmãos, o diabo havia tirado a dignidade daquele homem. Mas Jesus devolveu a ele a sua dignidade. Se o diabo tirou a sua dignidade, Jesus quer dá-la de volta. O diabo havia tirado a percepção de realidade daquele homem. Mas quando ele se sentou aos pés de Jesus, para ouvir de Jesus e para aprender de Jesus, ele passou a ter uma nova percepção e uma nova perspectiva de vida. E os padrões éticos e morais dele mudaram. Então, meu irmão e minha irmã, ouça uma coisa. Quando nós nos assentamos aos pés de Jesus e ouvimos dele, aprendemos dele, colocamos em prática aquilo que ouvimos, nossa perspectiva muda. Nossa percepção de vida muda. E aquilo que a gente achava que era errado se torna certo, aquilo que a gente achava que era certo pode se tornar errado. Por isso, mude a forma. Se você faz coisas erradas, deixe de fazer, passe a fazer certo. Não importa o que todo mundo faz, importa o que agrada a Deus. O diabo havia tirado a família daquele homem, mas Jesus restaurou os laços que haviam sido destruídos lá atrás. E aquele homem já não tinha apenas sua família física, mas passou a ter uma família espiritual. E é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer restaurar a tua família, Deus quer restaurar a tua vida, Deus quer te dar uma vida digna, Deus quer te dar uma nova perspectiva de vida, Deus quer te libertar. Sabe por quê? Porque o diabo havia aprisionado aquele homem com fortes correntes, que a Bíblia diz que ninguém era capaz de quebrar. Mas de repente chegou um homem na vida daquele homem chamado Jesus, que arrebentou as correntes que o prendiam e libertou da sua maldição. Não há maldição maior do que o poder de Deus, não há correntes tão fortes que Jesus não possa arrebentar. E quero terminar com isso. Não há maldição sobre sua vida, meu irmão, minha irmã, maior do que o poder e o amor de Jesus. Não há situação tão baixa ao que você chegou que Jesus não pode te levantar e te erguer. Aquele homem estava desenganado pela sociedade, aquele homem estava desenganado pelos amigos, aquele homem estava desenganado pela família, mas ele não estava desenganado por Jesus. Não estava. Jesus amou ele nu, Jesus amou ele fedido, Jesus amou ele todo cortado, Jesus amou ele andando entre os mortos, Jesus amou ele e Jesus te ama também. Jesus deu a ele uma nova chance e ele aproveitou. E se você se encontra como aquele homem, vivendo uma vida sem sentido, sem forças para se livrar das maldições que te aprisionam, longe da sua família, faça como ele. Se ajoelhe aos pés de Jesus. Ouça de Jesus. Aprenda de Jesus. Se arrependa dos seus maus caminhos. Busque fazer tudo de novo. Mude de vida. E aproveite essa nova chance. E vá falar de Jesus para sua família. Vá falar para sua família como Jesus foi bom, como Jesus foi misericordioso e como ele fez a diferença na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma nova vida e que você saiba aproveitar. Deus quer te dar uma vida digna. Deus quer te dar uma nova vida. Deus quer te dar uma vida eterna. Não há maldição maior do que o poder de Deus. Entregue tua vida a Ele e deixa Ele transformar a tua vida. Deixa eu orar por você. Deus amado, abençoe-nos, ó Pai. Talvez haja alguém aqui, ó Deus, que esteja aprisionado pelas correntes do mal, como aquele homem estava. Mas o Senhor é muito mais forte que essas correntes. E que a palavra, o amor e o poder do Senhor chegue nessa vida. Transforme. Arrebente essas correntes. E dê uma família àqueles que estão distantes da sua. Dê dignidade àqueles que já não têm. Dê amigos àqueles que não têm
Dê comunhão àqueles que vivem só, e dê alegria àqueles que estão tristes. E dê salvação àqueles que estão perdidos. Para a tua e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe. Deus tenha uma semana coberta do amor de Deus. Não se esqueça da campanha. Junte com a sua família. Ore, leia. Se consagre a Deus. Consagre a tua família ao Senhor. Transforme o seu lar no ambiente do céu. Em vez dos demônios que habitam, dê lugar aos anjos. Que os anjos do Senhor se acampem na sua família, no seu lar. Uma ótima semana. Um beijo, amo vocês. Não tenha medo, tenha esperança.